África, Itatinda África. Sacabou é Ashanti ou português? José Luiz Pereira da Costa, Correio do Povo, anos 1980. E os negros Mina, de onde vieram? Cape Coast é a terceira cidade em importância no Ghana. Superam-na em tamanho também Accra, a capital do país, e Kumasi, a antiga sede do Império Ashanti, que os ingleses tiveram de lutar por décadas a fio para conseguir dominá-lo. Ao lado de Cape Coast, existe um vilarejo chamado de Elmina, onde está o histórico castelo de São Jorge da Mina, ao longo dos séculos estado maior da cobiça de portugueses, holandeses, franceses e ingleses. Do forte, os portugueses foram os construtores, o fazendo em 19 de janeiro de 1482. Era a primeira edificação europeia na costa oeste e prenúncio trágico do que iria ocorrer mais adiante. A história do Forte da Mina é longa e complicada, envolvendo lutas entre europeus e estes com os africanos, tendo por fundo seguramente o maior depósito de ouro da face do planeta. Gana, hoje sem ouro e com muitas dificuldades. A população que vive na região de Cape Coast, bem como Elmina, pertence à tribo dos Fanti, uma das mais importantes e, sem dúvidas, a origem da elite pensante do país. Kwame Nkrumah, o líder da independência de Gana, era um Fanti. Nessa região, como de resto ao longo do Golfo da Guiné, os navegadores foram os primeiros a chegar. Permanecendo intermitentemente por séculos, deixaram sulcos profundos de sua cultura enquanto mantinham um fluxo de metais, alimentos e pedras preciosas para a Europa. Dessa permanência, ainda hoje se pode recolher curiosidades, como muitos que aprendi com amigos Fanti. Por exemplo, em seu idioma existem diversas palavras de origem portuguesa que usam no dia a dia sem saber, na sua maioria, que elas não se constituem em palavras do Fanti, mas são derivadas do lácio. Recordo que logo que comerciantes africanos começaram a aparecer por Porto Alegre, recebi um ganense e numa tarde saímos para fazer compras na Rua da Praia. Um item que lhe chamou a atenção foi sapato e nos encaminhamos para uma sapataria. Ele examinou um dos artigos expostos e, fazendo uma cara de desagrado, disse para minha surpresa: "Sacabou". Pedi-lhe que repetisse, pois, como falávamos em inglês, sacabou mais me pareceu um som local do que qualquer coisa britânica. E ele repetiu: "Sacabou". Mas qual é o significado? Insisti. Explicou que sacabou é algo que não presta, que não tem durabilidade. Assim, o se acabou conseguiu passar e resistir, mais ou menos íntegro, para um dialeto africano. Com o tempo, fiquei sabendo que em Fanti, pano é mesmo pão, que aspato significa sapato e que sabe é um sujeito que pensa saber mais que os outros. Quando de minha primeira viagem a Gana, surpreendeu-me o fato de, tendo um nome com componentes diversos, é dos mais facilmente versáteis para o inglês, Joseph e Louis, e com alternativas como o faziam lá nos Estados Unidos, Mr. Costa ou Mr. Pereira. Optaram os ganenses por um formal Dr. da Costa. O tempo viria a ensinar-me que Dr. da Costa é um dos mais famosos advogados de Gana, sendo naturalmente um tabon. Foi fácil, assim, para qualquer dos meus novos amigos chamar-me por um nome que lhes era absolutamente familiar. Se alguém se der ao trabalho de olhar para a lista telefônica de Accra, certamente haverá de se surpreender com a quantidade de
da Rochas, leia-se o R entre vogais ali registrado. Também ali estão os da Silva, Silva, Silveira ou Silvieira, Oliveira e, naturalmente, os da Costa. Este teria sido o nome preferido pelos mercadores para batizar os vindos da Costa dos Escravos. E a história é singela. Quando conseguiram voltar, os que voltaram levaram seus nomes. E é certo, uns ficaram por aqui mesmo. E os negros Mina, de onde vieram, pois? Da já citada Costa dos Escravos, que pode compreender países como a Nigéria, Daomé, hoje Benin, o Togo, o Ghana e a Costa do Marfim. Dessas paragens, o terrível portal de saída era, naturalmente, o Castelo São Jorge da Mina. Assim, os que aqui, ou nas Índias Ocidentais e também na América do Norte, aportaram, serem chamados de negros Mina foi mera questão de situação geográfica e fácil identificação.